a mesma questão da doença, né? Todo dia tem, né? Doença, saúde, é constante na nossa vida. Então a obsessão não é diferente, né? A obsessão é uma enfermidade, talvez das maiores que a gente tenha na face da Terra, tá? Porque os níveis e a quantidade são muito grandes, né? E os seus níveis diferenciados conforme a necessidade de cada um, tá? Apesar de se parecer algo muito pesado, né? Obsessão, ela é uma enfermidade, mas ela não é um castigo absolutamente. É uma das grandes oportunidades que temos para evoluir. Kardec, quando nós temos um capítulo aqui no livro dos Médiuns, tá? É o capítulo 23, ela é todo sobre esse tema, só para a gente ter uma ideia do tamanho da sua importância. Então ele abre esse capítulo dizendo assim: no número das dificuldades que apresenta a prática do Espiritismo, é necessário colocar em primeiro lugar a obsessão, o império que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Tá? Então, assim, isso é um processo tão natural quanto respirar. E no Livro dos Espíritos, na questão 456, Kardec pergunta assim: os espíritos veem tudo o que... acho que não é 456, não é 459. Ou é 6? Deixa eu ver aqui, porque a pergunta é diferente. – 459, eu estou lendo a pergunta errada, desculpa. 459 diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, quando nós observamos essas questões, a gente vê o tamanho da influência que temos sobre a nossa vida. Muitos de nós achamos que tudo que flui na nossa mente é fruto da nossa criação. E isso não é uma verdade absoluta, porque nós temos juntos com os nossos pensamentos os nossos e os dos espíritos também, que nos sugerem, né, pensamentos diversos. Todavia, o que é a obsessão, né? E como surge isso? A obsessão ela acontece, né, sempre por sintonia, tá? Então não há uma outra forma. São sempre as sintonias. É lógico que tem algumas outras questões que envolvem tudo isso, mas toda essa nossa comunhão com os espíritos são dados por sintonia, por afinidade, tá? Se não há afinidade, não há sintonia. Se não há sintonia, não há influência direta, porque tal qual acontece conosco com relação às rádios que nós procuramos sintonizar nos aparelhos de rádio que temos, se a sintonia estiver fora, você não consegue captar aquela frequência específica. E semelhante a isso é com os espíritos, diga. Eu não sei se a expressão que eu vou falar está certa, mas e quando a pessoa é o próprio obsessor? Ah, isso é muito legal, mas aí a gente vai falar depois. Tá bom. Bom, Kardec ele classifica esse processo obsessivo em três fases. Então nós temos como fase primeira, que ele chama, que é classificado como a obsessão simples. E o que é a obsessão simples?
A obsessão simples, ela se dá com a influência, né, nos nossos pensamentos, influências de espíritos sobre os nossos pensamentos. Bom, e quando a gente fala de obsessão simples, isso é visto em quase toda a população, tá? Porque essa convivência espiritual ela é muito constante. E como é a nossa existência, como é a nossa vida? Nós conhecemos o nosso livre-arbítrio, tá? Eu acho que isso é de conhecimento de todos. Dado o nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelas amizades que nós fazemos, que nós construímos. Todos os amigos que se faz à nossa volta estão ali porque nós permitimos que eles estivessem. Todos os amigos que participam da nossa vida têm a nossa permissão, não é assim? E nós nos ligamos a uns mais do que a outros, mas nós criamos laços. Aí, quando nós falamos de espírito, a ideia é exatamente a mesma. Nós elegemos amigos encarnados e também elegemos amigos desencarnados. Os amigos desencarnados são aqueles que caminham conosco, que nos influenciam constantemente, que nos traz sugestões em todos os pontos da nossa vida, tá? E muitas vezes a gente não percebe, porque isso chega até nós como se fossem os nossos próprios pensamentos. Mas há uma diferença entre o nosso pensamento e a sugestão que nos é trazida. Essa diferença que se dá, ela é palpável quando nós exercitamos bastante essa questão, que é o conhecer os nossos pensamentos e a nossa condição. Porque o nosso pensamento, quando surge uma ideia, o nosso pensamento ele se manifesta de maneira natural. Todavia, o pensamento dos espíritos, eles nos chegam como diálogo. Já se perceberam muitas vezes dialogar sobre um tema e você pergunta e obtém respostas mentais assim com muita frequência e você fica horas e horas nesse diálogo, o monólogo, né? A gente acha que é um monólogo, mas é um diálogo. José, é sempre isso? Sim. Toda vez que é diálogo, é obsessão? Não necessariamente obsessão, mas é um diálogo com alguém. Nossa, isso pra mim é uma novidade total. Eu não sei se os outros, mas é uma novidade. Tá, isso é um diálogo com alguém. Tá? Mesmo que esse alguém seja o nosso próprio espírito. Então, eu sempre achei que era o ego, sei lá. Tá? Porque nós temos a nossa condição, o nosso próprio espírito, que ele pode responder, tá? Animicamente, esses nossos diálogos, ou seja, é vamos dizer assim, um eco, né, da nossa consciência, aí a gente está falando uma linguagem grosseira da psicologia, mas seria como se fosse um eco, né, ecoando sobre a nossa mente, da nossa consciência, mas também, na maioria das vezes, são a presença de amigos, tá? E aí a condição desses amigos vai de acordo com a nossa própria condição. O nosso anjo também, né? O nosso protetor. Sim, de novo, né? São espíritos, tá? A condição deles é conforme a nossa própria condição. Então, esse diálogo ele se faz. Se é um diálogo positivo, né, que nos incentiva a um crescimento, a uma melhoria, então a gente pode detectar com facilidade a presença de alguém com interesse de nos ajudar, ou seja, alguém que tem intenções boas. Em outras palavras, um espírito bom. Quando esse diálogo é nos influindo a cometer erros, a seguir por caminhos contrários ao bem, logo é fácil identificar que ali se faz a presença
de alguém que não é, aos olhos do mundo espiritual elevado, um espírito de ordem inferior. Esse espírito de ordem inferior não significa que ele seja mau, tá? Significa que ele desconhece as verdades morais. Então, vamos dizer assim, se você faz amizade, se você consegue desenvolver laços de amizade com alguém que é violento, colérico, que é alguém que se irrita ou que fica bravo por qualquer coisa e que costumava resolver as coisas à base da cólera. Quando esse alguém te aconselha sobre alguma coisa, ele vai te aconselhar conforme a verdade dele. Então, logo, ele vai te incentivar a seguir os caminhos, ou seja, a resolver as coisas conforme ele resolvia. Você discute com alguém e ele, que é o seu amigo, que não gosta de ver você em desvantagem, ele vai te influenciar para que você reaja violentamente. Tá? E isso é constante e contínuo. Quanto maior for a afinidade que você tiver, maior a influência dele sobre as nossas reações, principalmente sobre as nossas reações. Porque as nossas ações, a gente tem um certo tempo para avaliar. As nossas reações não, elas são instantâneas. A gente reage instantaneamente, quase que impulsivamente. Tá? Por isso a gente fala, se você quer conhecer a verdade de alguém, observe suas reações. Tá? Porque a reação na reação é que você se mostra verdadeiramente quem você é. Tá? Bom, isso se faz dado a nossa frequência vibratória. Então existe um ditado popular que diz assim: me digas quem tu és. Como que é? Diga como? Isso, tá. No Espiritismo é o contrário, tá? Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Mas é verdade. Por quê? Porque a gente está falando de afinidade. Se você é uma pessoa egoísta, vaidosa, colérica, que gosta de guardar rancor, é lógico que você vai andar com quem? Com Santo Agostinho? Claro que não. Não tem frequência, não tem afinidade. Você vai andar com espíritos que são afins com essa postura. Né? São os nossos amigos eleitos. E todo esse ambiente, ele cria a tal da obsessão simples. Mas por que ela é simples? Porque com toda essa frequência, não há imposição para as nossas ações ou reações. Há uma sugestão. Então, quando você tem um amigo e você fala, nossa, eu estou passando por isso, aí ele te dá uma sugestão. Ah, por que você não faz isso, ou não toma aquilo, não vai em tal lugar? Né? Não muda, ou procura isso ou aquilo outro. É uma sugestão. Você ouve, você avalia e você aceita ou descarta. Tá? A aceitação é uma escolha que fazemos. Tá? Na obsessão simples, nós podemos dizer, não quero fazer isso, não quero ir por esse caminho, isso não é bom para mim, tá? E você seguir outro caminho. Então, por exemplo, você desenvolver uma afinidade espiritual com um espírito que tem vícios, vamos pegar um vício bem leve, tá? Vício alcoólatra. Gosta de bebida, gosta de porta de boteco, e gosta das noitadas, e ele vai procurar em você desenvolver esse interesse. Se desenvolver esse interesse, achou um companheiro. E ali, nas primeiras oportunidades, ele vai te sugerir para que você vá a esses lugares.
E aí é onde, muitas das vezes, conforme esse grau de afinidade, quando nós procuramos mudar, há uma luta grande. Tá? Por quê? Da mesma maneira que nós temos amizades compulsórias, de encarnado para encarnado, sabe aqueles amigos que quer você, a sua amizade tem que ser só dele? Se você arruma um outro amigo, ele fica com ciúme, briga com você, enfim. Não é diferente do plano espiritual. Tá? Porque quando cria essa afinidade, eles não querem perder. Poxa vida, é um amigão do peito. Por que agora você vai me abandonar? Aí você fala, agora eu quero mudar. Aí você encontra muitos desafios. Aí você não sente interesse, aí você se desanima, aí você... Porque eles não querem te deixar. Não é que é porque eles são maus, é porque a condição deles, nesse momento ainda é essa. E você é o ponto de apoio, você é um amigo do peito deles. E se você mudar, eles têm que te abandonar, porque vocês não querem mudar, e eles não querem isso. Então, quando nós procuramos mudar a nossa postura para melhor, nós encontramos desafios gigantescos. Então nós ficamos desmotivados, nós começamos um tratamento espiritual e aí chega no dia, aí o sofá nos abraça, a gente não consegue levantar dele, aí o sono bate, sabe? Eu tenho que sair de casa às 6 horas, você chega às 5 horas em casa, aí senta no sofá, adormece. Quando você acorda é 7. Já passou a hora, agora você pode acordar. Tá? E você, choveu, putz, eu não vou porque está chovendo. Aí está fazendo sol, não vou porque está calor demais. E aí a gente começa a encontrar as justificativas para manter a nossa consciência em paz. Mas, na verdade, a gente está lidando com os interesses daqueles que não querem nos largar. Porque eles querem a nossa amizade. Puxa vida, eu vou deixar meu amigo ir embora e vou ficar sozinho? Né? E acontece muito isso em todos os aspectos do nosso comportamento de vida, tá? Então nós vamos encontrar esses amigos que nos influenciam, tanto para as questões negativas, quanto para as questões positivas, dependendo da amizade que você construiu, ok? Essa é a parte simples. Então nós temos a segunda fase, que é a fase de fascinação. Essa é, ao meu ponto de vista, uma das mais difíceis de se tratar na questão da obsessão. Por que ela é difícil? Vamos pegar só um aspecto aqui, do ponto de vista da mediunidade. Então você é médium, e aí, no seu processo mediúnico, você se apresenta um dado espírito e fala, eu sou Santo Agostinho. E começa a trazer mensagens, e as mensagens são contraditórias, e as mensagens têm fundos que não são bons, mas eu sou Santo Agostinho, e você tem que acreditar em mim. O que é que esses espíritos eles fazem? Eles preparam primeiro todo o alicerce psicológico desse médium, tá? Eles fazem todo um trabalho, né? Se a gente pegar aqui da nossa vida material, nós podemos classificar como a programação neurolinguística, tá? PNL. Então ele vai programando direitinho a parte mental daquele médium. E ele diz assim, olha, se prepara, tá? Porque os teus colegas vão começar a falar mal de você. Eles vão dizer que as mensagens que eu te trago não são verdadeiras. Eles vão chegar a um ponto que vão dizer que eu não sou, para você, que eu não sou quem eu realmente sou. E você não deve acreditar. Tá? Porque eles certamente vão estar com inveja de você. E aí vai preparando isso nesse médium, aí as mensagens começam a ouvir. E muitas das vezes, no grupo de estudo, né, analisando as mensagens, fala, não, essas mensagens não condizem com os espíritos que disso se manifestam.
e você procura orientar esse médium. Qual vai ser a atitude dele? Ele já está preparado. Ele vai se defender, dizendo que você realmente deve estar com inveja dele, porque ele é médium de Santo Agostinho, não você. Né? E isso é muito complicado. Geralmente, isso costuma-se terminar em o médium deixando a casa espírita, seguindo por outros caminhos e ficando muitas das vezes até inimigo daquele grupo, porque não aceitaram essas comunicações como verdade. E não se permite mudar de opinião, porque ele não tem o controle, ele está iludido, ele está fascinado. Né? Então, assim, ele foi preparado para aceitar aquilo como verdade absoluta. Esse engano o leva a muito sofrimento ao longo do seu caminho. Até o momento que, por ele venha a despertar. Tá? Então, é muito difícil você chegar com alguém que está num processo desse para você convencer ele que é o contrário. Diga. Entre encarnados seria parecido com um relacionamento abusivo, né? Olha... Porque tem essa manipulação da outra pessoa. Essa manipulação ela pode ser de outra forma, de outro aspecto, tá? Não necessariamente como se fosse um processo de fascinação. O processo de fascinação na nossa vida comum, ele se mostra mais parecido com as questões do fanatismo, tá? Porque você se torna fanático por um tema que você não se permite mudar de ideia, mesmo não se permitindo buscar outros esclarecimentos. Alguém te disse, você acredita cegamente, reproduz isso como verdade absoluta e não muda de opinião. E se alguém quiser fazer você mudar de opinião, qual é o resultado? Um afastamento. Tá? E isso a gente vê muito comumente no nosso dia a dia. Tá? Então, os processos de fascinação trazendo para a nossa vida comum, ele se mostra mais nesse sentido. Do plano espiritual, geralmente é um espírito procurando enganar aquele a quem ele fascina. Tá? E por que ele geralmente atua nesses processos mais nos médiuns? Porque através da mediunidade, ele tem ali a oportunidade de popularizar as suas ideias distorcidas. Geralmente com o propósito de manipular, tá, determinados grupos, enfim, disseminando crenças e ideias completamente controversas. Tá? Isso é muito complicado. Tenta mudar alguém que está num processo de fanatismo. Veja a dificuldade que é para você convencer essa pessoa de que o caminho poderia ser outro, de que as verdades poderiam ser diferentes. Você não consegue, é muito difícil, porque a pessoa não te dá abertura. Tá? Então, por isso que é muito complicado o tratamento da obsessão por fascinação. É muito complicado. Tá? Mesmo nas casas espíritas. E o último estágio que nós temos, que é a subjugação. Que aí é onde o espírito impõe sobre o outro o seu domínio. No processo de subjugação, a entidade espiritual que coloca sobre o outro o seu domínio, ele mantém essa outra criatura como se ela fosse o encarnado, especialmente o encarnado, como se ele fosse efetivamente um fantoche. Ele brinca com ele do jeito que ele quiser, porque ele controla, ele tem todo o controle mental dessa criatura. Ela faz as coisas, não sabe por que fez, não sabe por que agiu assim, ela não tem consciência de si mesma. Então, ele expõe essas pessoas em todos os aspectos.
moral, físico, tá? Com o propósito de ridicularizar, com o propósito de fazer sofrer, porque nesses processos, especialmente nesses processos, há geralmente a ação de vinganças. Tá? Então são espíritos que ali usa através da subjugação, essa criatura, vingando-se dela por algum aspecto que tenha ocorrido no passado, geralmente no passado. Tá? Então as causas, e o que causa tudo isso, né? O que causa tudo isso são as nossas próprias atitudes. Existe uma variação enorme, mas as principais são as nossas atitudes e escolhas. Então, se nós ofendemos alguém, criamos com relação a essa pessoa laços de ódios e vinganças, esse processo ocorreu em outra encarnação e esse espírito se encontra no plano espiritual com sentimentos completamente desequilibrados em relação a nós, ele vai nos procurar. Ele vai nos procurar na encarnação em que estamos e se nos reencontrar e tiver oportunidade, ele vai colocar sobre nós toda a carga dos seus sentimentos de ódio com o propósito de vingar-se do passado que havíamos cometido com relação a ele. Porque às vezes muitos na Terra acham que as coisas que acontecem aqui acabam aqui, e a gente sabe que não. Tá? A gente sabe que não. Né? Então existe, né? Uma frase que diz morta a cobra, cessa o veneno, com relação à espiritualidade, não é uma verdade. Então se você tem um inimigo e você vem aqui, tira a vida dele e acha que resolveu o problema, você só alimentou. Esse processo vai se desdobrar. Por quê? Porque a lei é que haja em cada criatura, todos nós. Ou seja, a eliminação de todos os sentimentos e vínculos inferiores. Tudo que for de ordem inferior, uma hora vai cessar. E isso são em etapas. As etapas são diversas. Então, aqueles a quem ofendemos, ou por quem fomos ofendidos, precisa que haja a oportunidade de ali surgir o entendimento. Para que através do entendimento venha o perdão. Através do perdão, a harmonia. E a extinção daquele laço inferior, negativo, que ocorreu no passado. Então, os processos obsessivos, de obsessão, eles nos trazem esta oportunidade. Nos tratamentos espirituais que se dá com relação à obsessão, há uma atuação tanto dos médiuns encarnados quanto dos espíritos desencarnados na condição de mediadores. Então eles procuram orientar, esclarecer o encarnado que passa pelo processo obsessivo, o desencarnado que impõe esse processo obsessivo sobre a face do entendimento. Acontecendo o entendimento, cessa o processo. Ali pode surgir a oportunidade do perdão, ou pelo menos a concordância de que um vai deixar o outro em paz. Eu não consigo perdoar agora, mas eu vou te deixar em paz, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu. Um dia, quem sabe, ocorrerá o perdão. E aí há o encerramento desse processo. Acontecendo isso, você ali conquista, né, como diz Jesus, um companheiro. Porque a orientação do Cristo é, se tendes alguma coisa contra o teu irmão, procura o entendimento particular com ele. Se houver o entendimento, ali podes conquistar um irmão.
e o mal será eliminado naquele momento. E aí é a parte positiva que os processos obsessivos traz para nós, a oportunidade da cura. Só que muitas das vezes a gente tem esse medo, a gente tem esse receio e a gente acredita que está lutando contra um inimigo. Quanto maior essa crença, mais difícil fica o entendimento. Porque a gente não gosta de ser classificado pejorativamente. Então a gente gosta de ser respeitado. Toda vez que você classifica alguém de uma forma negativa, o outro se ofende. E se o outro já tem a predisposição a se ofender, isso fica mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. Porque um espírito que se propõe a uma vingança, a ofensa para ele é quase nada. Basta um nada e ele já vai se ofender. Então, se você o chama ou classifica negativamente, você vai inflamar cada vez mais esse processo que já não é fácil. Mas se você compreende a oportunidade e procura os caminhos do entendimento, facilitará grandiosamente essa solução. Tá? Porque tudo é uma questão de solução. Tá? Solucionou, acabou o sofrimento. Tá? Mas acabou ali? Não. Ali foi só o começo para a solução, porque tudo isso é um processo. Né? Porque nos diz assim, o mal que fizerdes, para que ele seja efetivamente extinto, é necessário que haja, né, uma reparação do que fizestes. Então, por exemplo, numa encarnação eu fui lá por cólera, por ignorância, por desequilíbrio, eu tirei a vida do meu semelhante. E esse ficou com tanto ódio que impôs sobre mim um processo obsessivo. Dentro desse processo, encontramos o caminho do entendimento. Resolvemos que vamos deixar um outro em paz. Resolveu tudo ali? Não. Aquele que tirou a vida do outro ainda tem consigo esse débito. E ele vai ter que reparar. E como vai reparar isso? Numa próxima encarnação, de repente, vem esse como filho. Como já houve o entendimento, torna-se mais fácil essa aproximação. Vem como filho, se convive, estreita mais esses laços e aí a vida segue e flui em harmonia. Tá? Então, ou seja, o processo de obsessão não é para o nosso sofrimento, é para a nossa cura. Se nós não submetêssemos a esse processo, nós ignoraria o compromisso inferior que a gente tinha. E nem sempre a gente consegue todas essas soluções no plano espiritual. Aqui no plano físico é mais fácil, porque aqui a gente ignora o passado, lá a gente lembra. Tá? Então a gente receber aqui na condição de filho alguém que você tem clareza de que você ceifou a vida dele no passado, não é uma carga fácil de lidar com ela. Agora, imagina ele na condição de filho, sabendo que o pai foi o responsável por ter tirado a vida dele no passado. Como é que vai conviver? Né? Então se torna mais fácil essa solução na vida material, no plano material, por conta da bênção do esquecimento do passado. E nos ajuda a resgatar esses processos, nos libertando e libertando também o outro, para que a vida siga seus caminhos. Os processos obsessivos, eles têm duas vias, aliás, três caminhos, né? De desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado,
Então a gente tem, porque a gente está lidando com espíritos, somos todos espíritos. O que muda? Um corpo. Diga. No caso, a gente passou por um processo de iniciação e vem 2 anos, por exemplo. Eu me usava meu filho mais novo, né, para me reatacar, assim, bem difícil. Sim. Mas passamos, né? Isso, esse era o próximo tópico que eu vou falar. Tá? Porque essas são como esses espíritos nos buscam. Porque a gente está lidando com seres inteligentes. Esses processos de vinganças espirituais são tão constantes, a clientela é tão grande que no mundo espiritual tem instituições preparadas para isso. Tá? Equipes treinadas para aplicar processos obsessivos encarnados. E a gente está falando de quem? Nós estamos falando de espíritos que detêm conhecimentos profundos na área da ciência médica, da ciência psicológica, sabe? Enfim, espíritos muito inteligentes, mas extremamente ignorantes com relação às questões morais. Então ele se propõe a troca de uma moeda denominada por eles para assumir o teu caso. Você é um espírito inexperiente, você quer se vingar de alguém que tem dificuldade de se aproximar? Então você contrata e a gente faz para você. E fazem mesmo. Só que, na execução desses processos, tá, eles procuram todos os meios e caminhos para nos atingir. Então, quando a gente fala de uma família, e o alvo é um dos membros, mas esse membro eles não consegue ter acesso direto, porque ele se cuida, ele tem uma postura mental equilibrada, ele não se permite, né, desenvolver faixas vibratórias inferiores, e então eles têm dificuldades de acessar diretamente esse. Mas ele sabe que na casa dele ele tem a esposa, ele tem o filho, a filha, o amigo, o vizinho, pessoas que têm laços amorosos com ele. E que essas são mais fáceis deles manipular para atingir aquele. Então eles fazem isso com muita facilidade. Usam a esposa para atingir o marido para atingir a esposa, o filho para atingir o pai ou a mãe. E vai assim, a 3x4. Eu lembro de uma situação em que havia uma criança pequena. E essa criança passava por dificuldades constantes. E a pobre da mãe era a principal atingida por conta disso. Sofria muito por conta dos processos que aquela criança passava. Levada a uma casa espírita e num processo de desobsessão, foi perguntado ao espírito: puxa vida, mas você é tão desumano que, porque você tem ódio dessa criatura, da mãe dela, por que você atinge a criança? Por que você não usa o marido? Aí o espírito falou: porque se eu usar o marido, ela descarta ele e arruma outro. Filho, ela só tem esse. Tá. Então assim, eles procuram os pontos que podem nos atingir, porque eles conhecem, eles são inteligentes, inteligentíssimos, tá? Seria bobagem nossa menosprezar a inteligência deles. Eles vão nos atingir se nós não nos prepararmos adequadamente. E como nós podemos... A hora está acabando, então deixa eu acelerar aqui um pouco, senão a gente não consegue... Esse tema é muito amplo, né? Então assim, tem muitas questões e se a gente for falar de tudo, isso leva... E como a gente não tem tanto tempo assim... Pode fazer parte 1, 2 e 3, né? Mas aí, essa questão de você quebrar o tema em várias partes, ela é útil e não é.
Porque a gente faz uma parte, está todos vocês aqui. Na parte 2, está metade de vocês, a metade de outras pessoas. Aquelas outras pessoas não viram a uma, então perde, né? Então, assim, não é muito, eu não gosto, não costumo, né, seguir dessa forma. Mas, assim, como nós podemos fazer para ou pelo menos para dificultar esses acessos? Nós temos, a oração não é algo que nenhum de nós desconhecemos. A oração tem forças suficientes para nos manter em equilíbrio, desde que nós saibamos utilizar, tá? Porque a oração é o elo direto que nos liga com os espíritos superiores, com os espíritos bons, com o nosso anjo protetor, enfim, facilitando-nos uma clareza mental maior, limpando, né, essas nossas energias mentais, clareando mais a nossa mente, permitindo que a gente tenha, nessa clareza, a facilidade de identificar o que é bom e o que é ruim. Ao identificar essas questões, a gente já começa a fazer escolhas mais assertivas, mais equilibradas, o que dificulta a sugestão que nos levaria ao desequilíbrio. O Evangelho no Lar é uma outra ferramenta que temos na mão, que nós podemos trabalhar pela renovação energética do nosso ambiente, da nossa casa, selecionando aqueles que lá participarão com maior facilidade com a nossa vida comum. O que cria dificuldade para que a nossa porta não esteja aberta para todos que cheguem entrarem, tá? E nos influenciar gratuitamente de maneira a nos desequilibrar o lar. O estudo da doutrina, o que nos leva a desenvolver conhecimento. Conhecendo, torna-se mais fácil agir, tá? Porque o conhecimento de todas as questões facilita-nos no momento em que nós estamos submetidos a uma situação semelhante. Facilita-nos a fazer escolhas melhores, a tomar atitudes melhores, a seguir melhores caminhos. Tudo isso é muito útil. Nós temos a prática da caridade, que nos ajuda grandiosamente a essa mudança interior nossa, a criando em nós empatias com aqueles que sofrem, desenvolvendo em nós as melhores condições para que a gente aprenda a desculpar e mesmo perdoar as ofensas aquelas ofensas que chegam até nós, de forma a nos conduzir na vida com maior equilíbrio. E a assistência espiritual nas casas espíritas, que também é o caminho que nos traz, que nos é oferecido para a solução desses processos obsessivos. Tudo isso são ferramentas que nos ajudam a encontrar os caminhos para a harmonia. Mas o que resolve efetivamente esse processo é a reformulação que fazemos. Não existe, é quase impossível ou muito difícil se resolver uma questão espiritual se não houver mudanças, se não houver transformação moral nos envolvidos. Não adianta você esperar, né, como se diz popularmente, resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Os resultados serão sempre os mesmos. Tanto nas questões espirituais quanto nas questões de cura, em todos os aspectos espirituais falando, essa reformulação interior é a chave. É a chave principal. Porque quando você muda, você obriga aqueles que estão vibrando em uma mesma faixa, dessa faixa, né, de ódio, de vingança,
Se você muda para uma faixa melhor, se ele quiser te acompanhar, ele tem que mudar também. E aí vocês vão galgando, né, degraus vibratórios mais harmoniosos e vai encontrando mais facilidade para a solução dos problemas, para o entendimento e principalmente para que haja ali perdão sincero. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde fala das bem-aventuranças, se fala da justiça, né? Justiça das aflições. Todos esses processos, eles são dolorosos e muitos encaram como sendo castigos. E não há castigo, porque Deus é justo, Deus é só amor. E tudo que nos ocorre, há sempre uma responsabilidade da nossa parte. Tanto é que eu costumo dizer que nos processos de obsessão não há vítima. Não há vítima. Há um compromisso negativo que foi assumido pelos dois lados. Tanto é que, em muitas situações, em tratamento de desobsessão, você encontra situações em que o espírito fala: a partir de hoje eu não quero mais saber de você. Eu vou te largar. Segue tua vida, deixa-me em paz, está tudo certo. Na outra semana tá os dois lá, ligados novamente. Mas você não ia deixar ele? Ia. Só que ele não me deixou. Trouxe de volta. Tá? Porque há essa afinidade, há esse laço, né? Esse vínculo. Porque existe espiritualmente dois vínculos que são muito fortes entre espíritos. Um é o vínculo de amor e o outro é o de ódio. Tá? São muito fortes. O de amor, todo mundo quer, naturalmente, porque nos eleva a condições melhores. O de ódio nos leva à degradação. E se não há esse rompimento pela transformação de ambos os lados, você não consegue quebrar isso fácil. Ah, mas você tem apometria, por exemplo, que lá eles têm um processo onde eles aprisionam o espírito obsessor. Você acha que resolveu o problema? Não, você afastou. Se o obsidiado, aquele que estava na condição de obsidiado, se comprometer a se transformar, pode ser que facilite a solução. Se ele não se comprometer a se modificar, há uma possibilidade de ter se somado mais ódio a tudo aquilo. Porque o espírito que foi aprisionado, ele não vai ficar tão feliz. Tá? Mas há isso. Isso há. No Espiritismo, não. No Espiritismo, a gente tem o tratamento pelo entendimento. Quando há o entendimento, ali sana-se o problema. Porque tem que haver o bem para todos os lados. Não para beneficiar um em troca do sofrimento de outro. O benefício tem que ser mútuo. Tá? Esse é o entendimento trazido pelos espíritos amorosos que nos auxiliam. Então, essa aflição que a gente vive dentro desses processos todos, da vida como um todo, é por compromissos nossos e não por injustiça divina. Tá? Porque Deus é justo. E se nós abraçarmos tudo isso como oportunidade de cura espiritual, a gente vai conseguir conviver com maior facilidade com todos esses processos. Seja ele um processo obsessivo, seja ele um processo de enfermidades orgânicas, seja ele qual for, todos são processos que chegam até nós com o propósito de nos ajudar a nos libertarmos, espiritualmente falando, das nossas mazelas, que dificultam a nossa evolução. A carne é a porta ou instrumento que é utilizado para expurgo tudo isso.
Porque nem sempre o sofrimento da carne é para o sofrimento do espírito, mas quase sempre o sofrimento da carne é para a alegria do espírito, para a cura. Ok? Bom, aí eu preciso deixar uns minutinhos para vocês esclarecerem dúvidas, questionarem, discordarem, acrescentarem, porque esse tema ele traz muitos questionamentos. Eu não sei se cabe isso que eu perguntei da pessoa ser o próprio obsessor, se dá tempo de falar. Sim, mas é a obsessão do encarnado por encarnado. Mas aí como é que a pessoa se... A obsessão ela se dá pelo nosso comportamento. Tá? Se você tem um comportamento de, por exemplo, a pessoa que ela desenvolveu ódio contra outro, ou mesmo mágoa, e que toda vez que você lembra daquele sentimento, você vibra negativamente com relação ao outro. Aí se estabelece um processo obsessivo. Se o outro tiver o mesmo sentimento com relação a você, isso passa a ser recíproco. Tá? E aí, o grau que isso se dá vai depender da condição de cada um. Né? Ao ponto de se guardar isso só como ódio ou mágoa, a ser levado a um processo de vingança, aonde um tira a vida do outro para se vingar e por aí vai. São processos obsessivos entre encarnados. Um outro caminho em que a gente consegue hoje, né, na sociedade atual, dado as nossas facilidades de a gente adquirir processos obsessivos, são o nosso mundo digital. Tá? Por afinidade. Quantos de nós não vê uma mensagem ali numa rede social e nós reagimos negativamente com relação àquilo? Quantos de nós não se vinculam a ideias que são disseminadas na internet negativa, sabe? Quantos de nós não se afeta por discussões negativas virtuais? Quantos de nós não desperdiça horas a fios vendo inutilidades que não nos acrescentam nada? Né? Então a gente precisa pensar nisso, porque isso é muito fácil de nos conduzir a desequilíbrios, né? De nos conduzir a processos que nos levam a sofrimento. Mas, José, eu só estou olhando meu celular ali e estou... Ok, você acha que à medida em que você está vendo aquilo, o seu mundo mental está zen? Se tiver, ótimo. Você acha que você não está criando um estágio vibratório? E muitas vezes o que você vê, você sente. Você sente, você vibra. Você vibra, você se conecta. Percebe? As nossas conexões, elas começam pelos nossos sentimentos. Sentimos, pensamos, vibramos. E se vibramos, encontramos certamente faixas vibratórias que vão se conectar. Se forem boas, ótimos. Se forem negativas, tem um preço. Porque estamos submetidos às leis de causa e efeito. Não importa se na vida física, na ação material ou mesmo na virtual. Então a gente precisa estar bem atento com relação a isso. Porque a gente desenvolve, cria-se vínculos que vai nos trazer sofrimento. Diga, Deus. E quando acontece assim no caso de fãs, assim, que passa a viver a vida do outro, ele gosta tanto daquela pessoa, né? Em geral inacessível para ele, né? Que ele passa a viver tudo que a pessoa segue desesperadamente. É um tipo de obsessão? Isso é pior, Deus. A gente entra aí num processo de fascinação completo, sabe? Onde a pessoa, ela, trazendo para a nossa linguagem atual, ela cria essa questão de fanatismo
né, com relação àquela outra, é um processo de fascinação. Muitas vezes assim, gosta muito, não, né? Não, é que Não, aí não gosta, isso não é gostar, É, tá? Ultrapassa todas as barreiras do bom senso. passa assim, aquela pessoa é a mais importante da vida enquanto a coisa Uhum, não acontecer. é isso, tá? Elege aquela figura, Isso, então vai. né? Então, assim, isso é muito problemático, isso é muito complicado, porque cada um de nós, na condição de espírito, temos a nossa programação, as nossas problemáticas, nós temos os nossos compromissos, né, com relação à evolução do nosso espírito, aos quais a gente precisa resolver. Na medida em que a gente começa a adotar a vida do outro como a nossa, ou espelhar a nossa vida na vida do outro, e principalmente se isso nos levar a um processo negativo, a gente deixa as nossas tarefas de lado para executar a tarefa do outro. E como ficam as nossas? Então a gente precisa ter discernimento para compreender essas coisas. Esse mundo digital nos ajuda muito em muitos aspectos, mas ela é uma faca de dois gumes. Você precisa saber utilizá-lo. Ele não é mau, assim como não é bom. Você, como utilizador, você que vai dar um direcionamento que vai ser bom para a sua vida ou que vai ser ruim, tá? E são escolhas que aprendemos a fazer, tá bom? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu lembrei do futebol também, né? Eu acho que em todo lugar que a gente tem um discernimento, né, José, seja útil, né? A gente tem que lutar por isso, por ser útil, ter forças para ser útil, né? Sim. Se eu vou me dedicar ao futebol, que eu faça algo pelos outros ali dentro, onde eu estiver, né? Que não seja Consiga uma com idolatração. prestígio, a grana, faz uma coisa boa, né? Mas onde há desequilíbrio, sempre ali existe um amplo campo de sofrimento, tá? E quando esse sofrimento é compartilhado com os outros, né, ou que os outros sofrem pelas nossas ações, há um compromisso também nosso. Então a gente se compromete com a nossa condição e também estamos comprometidos com o que causamos ao outro, né? Se o outro sofre por nossa causa, somos também responsáveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações em todos os aspectos, tá? Deus nos oferece a nossa condição racional e o nosso livre-arbítrio exatamente para que a gente saiba fazer as melhores escolhas, mas também quando fizer as escolhas erradas, a gente poder assumir sem desculpas. Então não tem como dizer assim, Deus está me castigando, mas sim, eu fiz a escolha errada, agora eu tenho que reparar o erro que eu cometi. E aí a gente consegue encontrar caminhos. Mas enquanto Deus for culpado, a gente continua sofrendo. Querido Mestre Jesus, Deus Pai, de infinito amor, nós nos agradecemos, Senhor. Nós nos agradecemos muito, especialmente pelas nossas vidas. Oportunidade bendita que nos oferece, Senhor, para o nosso crescimento. Oportunidade bendita que nos oferece para a nossa felicidade. Permita-nos, Senhor, permita-nos, Jesus, o amparo necessário, Senhor, a força, a coragem, a perseverança, a fé e o amor, para que nos ajude a nos libertar de todo o mal que ainda habite em cada um de nós. Que nos ajude, Senhor, a desenvolver pelos nossos irmãos os melhores sentimentos de amor. Que nos ajude a perdoar o equívoco do nosso irmão ignorante.
de forma, Senhor, que o nosso coração possa caminhar, seguir em paz. Mestre de amor, abençoa, Senhor, esse nosso querido planeta Terra, envolvendo-o na tua paz. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que o habitam. Que em cada um deles, Senhor, o teu amor encontre morada em seus corações. Jesus, abençoa, Senhor, os nossos lares. O envolva no teu amor, Senhor, e na tua paz, envolvendo a todos aqueles com quem convivemos, a todos aqueles, Senhor, que vivem e convivem conosco. Abençoa, Senhor, as nossas atividades na vida comum, nosso trabalho material, a nossa caminhada espiritual. Permita-nos, Senhor, a tua paz. Permita-nos, Senhor, o teu amor. Dá-nos discernimento, para que assim consigamos escolher os caminhos mais seguros para a nossa felicidade, mas também para a felicidade dos nossos semelhantes. Que os nossos corações, Senhor, possam caminhar em harmonia, que a nossa mente possa ser, Senhor, instrumento para a criação de pensamentos bons, de alegria, de equilíbrio, de paz. Que as nossas ações, Senhor, sejam sempre para o bem. Que as nossas intenções sejam sempre, Senhor, de alegria, de serenidade, de amor. Mestre querido, abençoa-nos, Senhor, mais este dia. Permita-nos a tua companhia, a nos incentivar aos melhores caminhos para a felicidade do nosso espírito. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.